E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e hoje nós vamos discutir um dos últimos tópicos referentes à cinética química, que é a determinação da velocidade. Então, nesse caso, eu tenho aqui o primeiro método, que é a velocidade instantânea. Abaixo, como vocês podem observar, existe uma reação química. Tem o Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, que se transforma em Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. Então, nesse caso, para eu determinar a velocidade instantânea, eu vou fazer da seguinte forma. Vou aplicar essa formulazinha, aonde o V ele vai ser a velocidade instantânea da reação, o K ele é a constante da velocidade, então cada reação vai apresentar uma constante diferente, por isso que nesse caso nós representaremos ela como a letra K. Aqui eu tenho duas letras entre colchetes, que seria a concentração em mol por litro dos reagentes, A e B, que seria a ordem da reação, e é justamente pela ordem da reação que eu consigo determinar qual que vai ser o efeito na variação da concentração dos reagentes em cima da velocidade do processo, e quando eu somo esses expoentes, eu tenho a ordem global da reação. Bom, então aqui nós podemos dizer o seguinte, que as reações elas podem ser divididas em dois tipos. Eu tenho a reação elementar, que é aquela que vai ocorrer em apenas uma etapa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a produção da amônia, nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio. Então, se eu pedisse para você determinar a velocidade instantânea desse processo, você aplicaria aquela regrinha que nós vimos anteriormente. Então, nós temos velocidade instantânea é igual à constante dessa reação, da velocidade dessa reação, a concentração do nitrogênio. Então, nesse caso, como foi utilizado apenas 1 mol dessa substância, esse termo vai ser elevado à potência 1. E vezes a concentração de hidrogênio, como eu observo aqui na fórmula química, foram utilizados 3 mol de hidrogênio, então o expoente que esse termo possui é o 3. Aqui eu tenho outro exemplo, que nesse caso é a formação do ácido iodídrico. Então ele é formado por meio da reação de 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo. Então, se a gente fosse determinar a velocidade desse processo, ela seria dada dessa forma. Velocidade instantânea é igual à constante da velocidade desse processo vezes a concentração dos reagentes participantes. Bom, e já uma reação não elementar, ela é aquela reação que ocorre em duas etapas. Então eu vou ter uma etapa que ela é considerada rápida e uma outra etapa que ela é considerada lenta. Sendo que a etapa lenta é aquela que irá determinar a velocidade do processo. Como assim? Vamos supor que aqui eu tenho esse exemplo. Eu tenho essa reação, então eu tenho a primeira etapa, que é o dióxido de nitrogênio reagindo com ozônio, formando o trióxido de nitrogênio e oxigênio. Aí eu tenho a segunda etapa, o trióxido de nitrogênio reage com o dióxido de nitrogênio e o produto desse processo é o pentóxido de nitrogênio. Então, nesse caso, se eu for determinar a equação global, eu vou estar somando essas duas etapas. Então, quando eu analiso aqui os componentes dessa reação, eu vejo que eu tenho um nitrato sendo formado no primeiro processo e nitrato sendo consumido no segundo processo. Então, dentro da minha equação global, é como se esses componentes não existissem e aí eu gero a minha reação global. Então, se eu for determinar a velocidade instantânea desse processo, eu vou lá para a etapa lenta para estar pegando os reagentes e determinando a fórmula. Então, perceba que para essa reação, a velocidade instantânea é igual à constante da velocidade vezes a concentração dos reagentes presentes na etapa lenta, e não na reação global. Bom, então aqui eu trouxe alguns exercícios para que a gente discuta a respeito da aplicação da velocidade instantânea. Então ele traz aqui para a gente a seguinte situação. Considere a reação elementar, reação que ocorre em uma só etapa. Então ele apresenta ali para nós a fórmula de conversão do monóxido de carbono para dióxido de carbono. A letra A, ele pede para escrever a expressão da lei da velocidade para essa reação. Então, nesse caso, eu vou lá pegar os reagentes e vou determinar a fórmula desse processo. Então, a velocidade ela vai ser igual à constante da velocidade vezes a concentração do monóxido de carbono ao quadrado vezes a concentração do oxigênio.
Já na letra B, ele pergunta o que acontece com a velocidade da reação se a concentração dos dois reagentes forem dobradas. Então, na letra A, nós determinamos a velocidade instantânea do processo. Agora, eu vou fazer a aplicação do que a letra B pede, que é dobrar a concentração dos reagentes participantes desse processo. Então, peguei a concentração do monóxido de carbono, multipliquei por 2, peguei a concentração do oxigênio e multipliquei por 2. Então, aqui, 2 ao quadrado, 4, concentração de CO ao quadrado, concentração de CO ao quadrado, vezes 2 vezes a concentração do oxigênio. Então, para facilitar a visualização da nossa equação, eu vou estar tirando os termos numéricos da sequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 vezes 2, que é equivalente a 8. Então, eu deixei ele mais para o lado. E aí aqui eu tenho constante da velocidade, concentração de monóxido de carbono ao quadrado e o oxigênio. Se eu for analisar isso aqui, eu vou observar que ela é a mesma coisa que eu encontro no que descreve a velocidade 1. Então eu posso dizer o quê? Que toda vez que eu dobro a concentração dos reagentes nesse processo, ele torna a velocidade da minha reação 8 vezes maior que a minha velocidade inicial. Então esse que é o efeito que eu analiso quando eu dobro a concentração desses reagentes. Na letra C, ele pergunta o que ocorrerá com a velocidade da reação se dobrarmos a concentração do monóxido de carbono e reduzirmos a metade a concentração do oxigênio. Então, novamente, pegamos a nossa equação que determinamos na letra A e aplicamos o que o exercício pede. Dobramos a concentração do monóxido de carbono e reduzimos a metade a concentração do oxigênio. Então, nesse caso, elevando 2 ao quadrado, nós temos 4. Dividindo 4 por 2, temos 2. E aí, nesse caso, observe que esse termo final, K vezes a concentração de monóxido de carbono ao quadrado, vezes o oxigênio, é a mesma coisa que a velocidade no primeiro processo. Então, eu posso dizer que, quando eu dobro a concentração do monóxido de carbono e reduzo a metade a concentração do oxigênio, a velocidade desse processo será equivalente ao dobro da nossa velocidade inicial. E aí, por fim, na letra D, ele pergunta o que ocorrerá com a velocidade da reação se a concentração dos dois reagentes for reduzida à metade. Bom, então aqui pego novamente a equação do primeiro processo e aqui eu faço o que o exercício me pede, que é reduzir à metade a concentração dos reagentes. Então, aplicando o quadrado ao meio, tem 1/4, multiplicando esse 1/4 por meio, tem 1/8. Observo que a relação concentração ao quadrado, oxigênio e constante se repete nesses dois termos, então eu posso dizer que a velocidade desse processo será 1/8 da nossa velocidade inicial. Então é dessa forma que eu consigo analisar qual que é o efeito que a variação da concentração dos reagentes pode trazer à velocidade do processo. E é justamente pela ordem da reação que eu consigo checar isso. Por exemplo, se eu tenho uma reação de ordem 2, se eu pego e dobro a concentração, eu observo que o efeito na velocidade é que ela se torna 4 vezes maior. Se eu pego e triplico a concentração de uma reação de ordem 2, a consequência disso é que a minha velocidade torna-se 9 vezes maior, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, por meio da ordem da reação, eu consigo ter uma análise do que vai acontecer com a velocidade do processo. Bom, existe uma outra forma de determinar a velocidade de uma reação, que é por meio da determinação experimental. Então aqui vocês observam uma reação em que A reage com B e forma produto. Então aqui eu tenho o primeiro experimento, que a concentração de A é 0,25, concentração de B é 0,3 e a velocidade do processo é 0,1. No experimento 2, 0,25 é a concentração de A, 0,6 é a concentração de B e a velocidade é 0,2. E o terceiro experimento, a concentração de A é 0,5 e a concentração de B é 0,6 e a velocidade da reação é 0,8.
Então, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar um ponto onde a concentração de um desses termos é constante, enquanto que a concentração do outro termo sofre uma variação. Então, por exemplo, nessa situação, eu quero ver o que vai acontecer com a concentração de A. Então, para isso, eu vou pegar dois experimentos onde a concentração de B é constante. Então, aqui eu observo que no experimento 2 e no experimento 3, essas concentrações são iguais. Só o que acontece com a concentração de A? A concentração de A, ela dobra. E qual foi o efeito em cima da velocidade? Ela quadriplicou. Então, quando eu dobro a concentração do reagente e a velocidade quadriplica, eu caracterizo isso como um reagente de segunda ordem. Então, o termo da concentração de A será elevado ao quadrado. Agora eu quero analisar qual que vai ser o efeito de B. Então vou pegar dois experimentos onde a concentração de A não sofre variação, e é no experimento 1 e no experimento 2. Quando analiso a variação da concentração de B, eu vejo que essa concentração dobrou. E qual foi o efeito na velocidade? Ela dobrou. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma situação de um reagente de primeira ordem. Portanto, o expoente que essa concentração irá apresentar será equivalente a 1. Então, dessa forma, eu posso determinar a velocidade dessa reação, sendo que velocidade instantânea é igual à constante da velocidade vezes a concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B. Então, é dessas duas formas que eu posso estar determinando a velocidade de uma reação. A velocidade instantânea, que é aquela que nós analisamos os termos participantes, e a partir daí determinamos a velocidade, e a experimental, que ela necessita desse quadro para que nós possamos fazer a avaliação da variação da concentração e o que acontece na velocidade do nosso processo. Bom, então, gente, esse aí seria a última parte que falta para a gente passar sobre esse assunto de cinética, e esse é o tema que nós desenvolvemos. Forte abraço aí a todos e até a próxima.